no relacionamento, eu acho que a gente começa essa perda a hora que quem tá mais carente se transforma e se molda como se fosse um espelho do outro. Relacionamentos mais longos, né? Então 5, 10, 15 anos. Muitas vezes a pessoa já tem a consciência de que não está feliz naquele relacionamento, mas ela tem o medo de quebrar aquele ciclo, né? Nossa, mas e tudo que eu vivi? Tudo que eu investi? E aquilo tudo que eu depositei de energia, de expectativa, o que eu faço com isso tudo agora? Né? Eu tenho que fazer isso dar certo. E é onde, de fato, a gente começa a se deparar com pacientes, né? No caso, assim, muito mais frágeis, fragilizados para a condução dessa relação. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. E aí, me conta, quem nunca sofreu por amor? Pois é, hoje vamos entender o luto, o processo de términos de relacionamento, com uma profissional incrível. Mas antes disso, já verifica se você está nos seguindo, já compartilha esse conteúdo para aquela pessoa especial. E conta pra gente, Lu, quem que é a nossa convidada hoje? Então hoje a gente tá aqui muito feliz, eu particularmente, que eu tô com uma querida amiga, doutora Gabriela Cesso, que é neuropsicóloga, formada pela USP, especialista em psicologia clínica pela PUC, e ela tem uma super formação em dependência química pela Unifesp e também em perdas e lutos em uma instituição lá em Portugal, maravilhosa. A trajetória da Gabi une uma sólida formação acadêmica a uma prática clínica voltada a compreender e cuidar dos impactos emocionais em diferentes fases da vida, com destaques principalmente para processos de lutos e transições significativas nos relacionamentos humanos. Gabi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Espero contribuir hoje nesse bate-papo com vocês e principalmente com todos que estão nos assistindo. Maravilha. E já não perdendo tempo, né, Gabi? Conte para nós, quando que eu identifico que eu estou lidando bem com o término de um relacionamento e quando esse término, ele está sendo patológico, aquele luto prolongado? Como diferenciar um sofrimento ok de um inadequado? O processo de um término, ele vai sempre nos colocar diante de uma elaboração, né? Elaboração que a gente considera como perda, como um luto, e as pessoas muitas vezes se questionam em relação a isso. Poxa, luto não seria, de fato, quando eu perco alguém para a morte? E não, né? Nós temos dois tipos de perdas. Nós temos o luto reversível, que é quando a pessoa está ali, viva, mas a relação terminou e eu preciso elaborar essa ruptura. E nós temos o luto que nós chamamos de irreversível, que aí sim é a morte. Mas vale só pontuar uma questão, que quando nós falamos sobre lutos reversíveis, nós falamos sobre términos de relacionamentos, mudanças de trabalho, de emprego, términos numa amizade, mudanças de casa, enfim. Então, envolve várias questões relacionadas a esse luto reversível. Quando nós sabemos, voltando à tua pergunta, né, quando nós sabemos o quanto ele está dentro de um processo ok, esperado, ou quando isso já começa a dar sinais patológicos. Sofrer por essa ruptura é algo esperado, e que estranho é quando isso não ocorre, né? Porque isso pode estar mascarando algo. Mas quando esse indivíduo começa a ter sinais de tristeza maior, isso começa a impactar na rotina, na disposição para suas atividades, na interação social. Ali é sinal de que esse processo de luto, de ruptura, ele está precisando, de fato, ser
cuidado. Tá claro assim? Perfeito. Tá. E uma questão tá interessante, né? Voltando um passo, que nós falamos sobre o término do relacionamento. Aqui em vários momentos, né, Lu? Nós falamos sobre relacionamentos tóxicos, abusivos, e algo que eu acho muito importante alertar para quem nos assiste. Claro que tem a particularidade, mas quais as características que uma pessoa ela tem que levantar a bandeira de que aquele relacionamento chegou ao fim, né? Quais características que aquele relacionamento já não está tão adequado, que ela precisa rever. Que pontos, assim, na sua prática clínica que você vê como aí, né, alerta? Eu sempre digo que relacionamento, ele nunca chega pronto, embora a expectativa seja essa, né? Eu estou iniciando um processo com alguém e eu quero que tudo já venha muito encaixado, muito organizado, muito saudável. E não é assim. Na vida real, a gente sabe que relacionamento envolve construção. E durante esse processo de construção, sim, é natural que alguns desencontros no sentido de as pessoas terem algumas desavenças ou algumas questões que conversam com opiniões diferentes, que estilos de vida que precisam ser ajustados durante a construção desse relacionamento, mas quando isso começa a deixar de ser saudável e trazer sofrimento, quando de fato essa pessoa se depara num contexto onde ela está sempre mais angustiada, onde ela se sente desqualificada ou invalidada, onde ela tem que fazer um esforço muito grande para se encaixar ou para fazer aquilo dar certo. Esses já são os primeiros sinais de que tem algo ali que pode estar sinalizando uma incompatibilidade ou até mesmo um direcionamento para uma relação, como você mencionou, Clícia, abusiva, tóxica. Um pouco disso. Perfeito. E é interessante, né, Gabi? Porque muitas vezes a pessoa acha que para chegar no término, né, Lu, do relacionamento tem que chegar ao extremo. Tem que ter uma violência física ou várias formas de violência. E já existe esses sintomas sutis, né? Até porque se a gente for pensar, a pessoa já começa a viver um luto a partir do momento que ela precisa desconstruir a imagem daquela pessoa do início do relacionamento. Exato. Né? Então, será que não tem também, Gabi, algo egóico? Então, eu comecei um relacionamento, como é que eu errei de novo? Como é que eu não percebi? Então, é necessário desconstruir e começar um luto também, né? Porque existe sempre uma expectativa muito alta, né? Quando você começa a interagir com alguém que, mediante aquilo que você almeja, você vai criando esse relacionamento na sua cabeça de uma forma que muitas vezes ele ainda nem aconteceu na vida real, na prática. E quando as coisas começam a acontecer e em muitos casos, né, vai desandando, aquilo vai trazendo sofrimento, aquilo vai impactando frustrações e você nega, né? Porque eu acho que esse é um primeiro passo, a negação. Não, mas e aquilo tudo que eu depositei de energia, de expectativa, o que eu faço com isso tudo agora? Né? Eu tenho que fazer isso dar certo. E é onde, de fato, a gente começa a se deparar com pacientes, né? No caso, assim, muito mais frágeis, fragilizados para a condução dessa relação. Eu acho que esse é um ponto, né? Isso que você falou é fundamental, porque no término do relacionamento, o que eu percebo, né? Atendendo, né, vários pacientes, tendo essas vivências, eu percebo que são dois lutos. É esse luto de, nossa, tudo que eu vivi, geralmente a pessoa só foca naquilo bom que viveu, mas também o luto de um futuro idealizado, dos planos que tinham, né? Sim. Eu tinha um plano de conquistar tal coisa, de viajar, de construir tal coisa com a pessoa, e aquilo é frustrado. E muitas vezes a pessoa, ela não aceita abrir mão daquilo que foi vivido, ou abrir mão daquilo que ela idealizou, dessa perda de um futuro que não existe, né? Exatamente. Esse é a grande frustração, né? O que eu faço
com com todas as fichas que eu investi, né? Porque afinal de contas é muito mais sobre mim. É isso que eu ia falar, né? É sobre mim. Então, e eu investi de novo, né? E aí? Eu tenho que começar uma caminhada comigo. Exato. Essa é uma questão que conversa muito com a repetição dos relacionamentos. Então, eu invisto numa relação, esse relacionamento, por alguns motivos, não acontecem, eles não dão certo. E aí, o que eu faço com isso? Ali é um momento de parar e de me analisar. Eu digo que é acender essa lanterna e mirar para dentro. O que, de fato, eu carrego enquanto expectativas? Qual é a minha forma de funcionamento emocional? Quais são as minhas estruturas internas para que, quando eu for, de fato, iniciar uma nova relação, eu não corra o risco de escolher pessoas com o mesmo padrão de comportamento, ou que eu não fique nesse processo que é onde a gente fala da neurose repetitiva, né? De ficar sempre buscando aquele mesmo perfil para se relacionar, porque, afinal de contas, aquilo reforça todas aquelas expectativas e aquele padrão de apego que eu tenho e que eu não consigo enxergar, que eu não consigo adquirir uma consciência para modificar isso, primeiramente em mim, para depois buscar isso com o outro. Isso que você traz, Gabi, me trouxe várias lembranças de casos aqui, né? Vai abrindo as janelinhas, né? Por exemplo, relacionamentos mais longos, né? Então, 5, 10, 15 anos. Muitas vezes a pessoa já tem a consciência de que não está feliz naquele relacionamento, mas ela tem o medo de quebrar aquele ciclo, né? Nossa, mas e tudo que eu vivi, tudo que eu investi? Que orientação você teria para essas pessoas que está há muitos anos em relacionamentos e não consegue sair dessa situação? O autoconhecimento, né? Na psicologia, nós não acreditamos em coincidências. A gente acredita que, de fato, existe um processo que começa de dentro para fora. Então, é importante que essa pessoa busque um espaço onde ela possa, assim, se sentir acolhida, não julgada, que ela consiga ali estabelecer uma relação de confiança com um profissional que ajude essa pessoa a se conhecer melhor, porque o grande desafio das relações duradouras é que nós estamos constantemente num processo de movimento e de mudança. E não necessariamente aquela pessoa que eu conheci há 5 anos atrás é a mesma pessoa pela qual eu me apaixonei. Eu também não me vejo mais sendo essa mesma pessoa. E como então retroalimentar uma relação para uma vida, né? Porque a expectativa é essa, até que a morte nos separe. Como viver relacionamentos então duradouros, encarando essa necessidade do autoconhecimento. Então, eu venho num processo de desenvolvimento pessoal, eu venho buscando ajuda para entender melhor hoje do que eu gosto, do que eu não gosto mais, do que eu necessito, de como o meu parceiro, a minha parceira, hoje se relaciona e também quais são as necessidades deste parceiro, para que, de fato, esse autoconhecimento contribua muito nessa dinâmica de seguirem adiante. Ou até mesmo de uma forma tranquila e muito mais fortalecida, né? Que essa pessoa entenda que, de fato, aquilo que o relacionamento trouxe de bom e o que foi possível, já foi vivido, teve começo, meio e fim, e que talvez seja o momento de novos direcionamentos. Então, tudo começa no autoconhecimento, né? No autocuidado, nesse olhar para dentro e entendermos. E é completamente o contrário. As pessoas fazem um movimento de, mas ele mudou, mas ela não é mais a mesma. Mas o que tem de errado lá no outro? Então, não. Essa conversa tem que começar aqui dentro.
Em que momento eu perdi a conexão, ou em que momento tem questões no meu relacionamento que não se encaixam ou não suprem mais as minhas expectativas, as minhas necessidades, ou se está tudo bem nessa relação comigo, eu tenho então espaço para olhar e entender se para o outro também está tudo bem, e como a gente se fortalece para seguir adiante. Tá claro, eu acho que esse é um Sim, ponto. e, por exemplo, isso que você traz, eu percebo, principalmente nos relacionamentos, né, de longo prazo, às vezes até relacionamentos pequenos, só que intenso. Às vezes, uma das pessoas, elas perdem um pouco da sua identidade, né? Tem muito aquela questão, nossa, agora quem sou eu sem o outro, né? Comenta um pouquinho sobre isso. Porque a grande expectativa, e eu estou falando muito sobre expectativa, porque tudo começa com essa ilusão psíquica, né? Do que eu mereço, do que eu quero viver. E as pessoas, então, quando entram numa relação, justamente por uma questão de estarem apaixonadas, elas tendem a se misturar. Esse é um exemplo que eu dou muito no consultório, né? E relacionamento não é isso. Relacionamento é isso. Sou eu inteira de um lado, a pessoa inteira do outro lado, e a gente se une para viver uma vida juntos. Então, nós vamos viver novas experiências, nós vamos construir uma história, nós vamos idealizar futuro, mas não perdendo a individualidade. E o que é comum é esse se misturar. Eu passo a ser a vida desta pessoa, essa pessoa passa a ser a minha vida, e aonde então tudo acontece e gira em torno dessa mistura, né? Dessa junção. E a individualidade é a primeira coisa que vai embora. Então, é muito comum, no término das relações, as pessoas se sentirem despersonalizadas. Eu não tenho mais um ciclo de amizades que eu possa dizer que são só meus amigos, de repente. Eu nem sei mais do que eu gosto. Hobby, coisas pessoais, eu nem lembro quando eu tirei um tempo para fazer coisas por mim, porque é natural que, dependendo da intensidade dessa relação, tudo aconteça sempre aonde os dois estão alinhando, né? Esses desejos, essas necessidades do dia a dia. Eu acho muito interessante essa questão da simbiose, né? A gente vê, tanto no contexto de consultório, muita gente falando isso, né? Nós somos um, né? Contexto religioso tem muito, nós somos um. Eu acho perigosa essa colocação, porque aí um se perde de um lado, outro se perde de outro, né? E aí, assim, a construção do relacionamento, ela já fica, né, complicada. Comprometida, porque você vai se despersonalizando. E principalmente se existem crenças que envolvem servir ao outro, né? Então, não, eu estou feliz se ela estiver bem, se ele estiver tranquilo. E são combinados que acontecem de forma velada e inconsciente, né? E quando a gente vai, então, voltar nessa linha do tempo com o paciente, ele vai realmente precisando desconstruir toda essa junção, toda essa relação que ficou muito fundida, aonde somos um só corpo, aonde somos um só, né? E você acha que nessa simbiose entra toda a questão da teoria do apego, porque são pactos invisíveis, né? Então, para eu conseguir me conhecer e entender o que aconteceu, né? Porque tem muito aquele discurso, você não era assim, que a gente está falando, né? Não, eu não era assim, mas você também não era, né? E que bom, a gente em terapia eu gosto muito de desconstruir isso. Que bom que você não é mais a mesma pessoa, porque quem
cristaliza num comportamento é patológico, Sim. né? Então, eu tenho que me modificar. Eu não posso ser a mesma do começo, mas eu preciso ser melhor. Eu não posso ser pior para você. Isso, mas isso só é possível se de fato, quando você vai iniciar um relacionamento, você segura, você puxa esse freio de mão e não se envolve nessa mistura. Né? Então, ok, eu estou muito envolvido por aquela pessoa, mas ainda assim eu não vou perder a minha individualidade. Então, como é saudável as pessoas entrarem nas relações e negociarem isso desde o início. Por quê? Porque conforme o relacionamento ele vai evoluindo e essa convivência vai ficando maior, se você já entra se misturando ao outro e querendo, de alguma forma, suprir as necessidades daquela pessoa para se fazer, inclusive, presente e necessária na vida do outro, porque tem um ganho secundário. Tem, né? Que, de fato, eu me sentir mais amada. Então, na teoria do apego, é isso. Quanto mais vínculo, mais envolvimento, mais presença, mais amado eu me sinto. E, consequentemente, mais importante eu me torno na vida do outro, mais necessário. Mas isso é uma armadilha, né? Porque você estagna. E dentro desta condição de estagnação, você vai deixando de trazer pontos que sejam, como é que eu posso dizer, interessantes. Né? Nossa, essa pessoa é tão previsível, ela está tão disponível aqui para o relacionamento comigo, a gente está tão junto e misturado em tudo, que em algum momento isso se torna desinteressante, isso esgota qualquer possibilidade de evolução. Então, sim, para os relacionamentos serem mais duradouros, eles precisam dessa condição do pouco da distância, da individualidade. E aí cada casal vai negociar isso da sua maneira, né? Se é um tempo livre, onde um sai com os amigos, o outro sai com amigas, é aquele momento livre onde eu faço as minhas atividades e hobbies que, de repente, não são compatíveis e está tudo bem cada um ter esse espaço, é aquela individualidade, às vezes, do próprio ambiente. Poxa, começamos a namorar, fomos morar juntos e ainda assim cada um tem o seu espaço, cada um tem aquele momento da sua individualidade. Por quê? Porque isso gera no outro a necessidade da busca. Então, nossa, eu estou sentindo falta, então eu me chego um pouco mais ali, né? Nossa, o meu parceiro, a minha parceira tá fazendo algumas coisas diferentes, e aí eu quero entender como é que foi o dia dela, o que ele fez hoje que foi bacana e que eu não sei, ou que eu não estava lá, que eu não presenciei, ou como foi aquele encontro com um amigo, com uma amiga. Trazer esse tempero para o relacionamento ativa muito a relação e, consequentemente, permite que as pessoas continuem evoluindo, né? Se desenvolvendo e se mantendo interessantes. Então, assim, né? Esse é um ponto que faz muita diferença para os relacionamentos duradouros. As pessoas não perderem a sua individualidade, as pessoas, de fato, terem aquele momento onde elas façam coisas por elas. Por quê? Porque elas continuam sendo interessantes para o parceiro delas, onde elas conseguem ter uma troca saudável. Nossa, o que aconteceu no seu dia? Ou como foi aquele encontro com o seu amigo, com a sua amiga? E isso envolve o quê? A admiração, que é o que todo mundo se preocupa em manter na vida, né? Eu quero me sentir desejada, mas esse desejo, ele vem de uma admiração, ele vem de uma individualidade e ele vem de uma liberdade que envolve o nosso desenvolvimento pessoal. Nós precisamos desse espaço para nos desenvolvermos. Caso contrário, a gente estagna. E sim, eu me sinto muito segura naquela relação onde está tudo dentro do meu controle. Porque
é uma grande ilusão, né? Imaginarmos que a gente controla o que o outro vai sentir ou vai pensar sobre nós, mas ainda assim eu me sinto mais segura, principalmente porque a necessidade do apego está aí. Mas isso vai totalmente na contramão da saúde de um relacionamento, porque a saúde do relacionamento, ela começa com a saúde do indivíduo. E não existe saúde se não existe um tempo de autocuidado, de individualidade, de liberdade. Sabe que você está falando um negócio que eu fiquei pensando aqui. Numa relação, principalmente numa relação tóxica, eu tenho de um lado uma pessoa com baixo autoconhecimento, baixa autoestima e ela procura no outro o suprimento necessário para esse vazio, né? Do outro lado, eu tenho alguém dentro da relação tóxica. Eu tenho alguém que tem a necessidade de ser admirado. E aí eu tenho chave e fechadura. No relacionamento, eu acho que a gente começa essa perda a hora que quem está mais carente se transforma e se molda como se fosse um espelho do outro. Então, a necessidade do narcisista ou dessa pessoa que tem essa vinculação tóxica aí, de transformar o outro, de controlar o outro, vai até o momento que ela aprisiona no espelho, né? E ele consegue prever qualquer reação que esse outro tenha para a admiração, né? Então, ele não precisa mais conquistar, ele já conquistou, moldou, tá dentro de um espelho e ele então, essa outra pessoa é um reflexo dele próprio e ele pode, então, migrar para outros lugares, né? E aí, até num mecanismo psicótico, ele tem o direito de agir com esse objeto do jeito que ele quer, porque é parte dele. Sim. Se torna uma parte dele, né? Sim. E aí tá rompido o ciclo, né? O vazio fica. Mesmo porque, assim, os relacionamentos, quando eles iniciam com uma intensidade alta de energia, né? E isso promove alterações neuroquímicas no seu cérebro. Então, quando nós falamos sobre um término, nós vamos falar sobre uma abstinência em relação ao outro. E por quê? Porque substâncias como dopamina, como ocitocina, são neurotransmissores que geram muito prazer, muito bem-estar, mais euforia, traz essa energia mental. E quando eu estou vivendo isso intensamente, de repente essa relação é rompida, eu me sinto no vazio. E é esse vazio que você traz, né? O vazio de algo que eu queria, de alguma forma, que o outro preenchesse. Essa abstinência gera ansiedade, gera sintomas depressivos, gera uma flutuação no humor. E é nesse momento que a pessoa tem que estar muito atenta se isso é transitório, porque é um momento de dor, é um momento do desapego, ou se isso de fato está impactando a minha vida e me paralisando ao ponto de eu ter que buscar uma ajuda. Então, acho que esse também é um ponto importante para a gente sinalizar, né? Porque tem relacionamentos que terminam de uma forma muito tranquila, porque ambos estavam muito saudáveis. Mas ainda assim, eles vão viver o processo do luto, da elaboração dessa perda, dessa ruptura de vínculo, de apego, né? Mas a gente também tem o outro lado, o outro cenário de relacionamentos que terminam de uma forma difícil, né? Por uma situação de ruptura inesperada, uma traição. E eu sempre digo que a traição, ela é muito difícil de ser lidada porque nós estamos acostumados, esperamos ser traídos ou esperamos
nos decepcionarmos com os inimigos, né? Com as pessoas que não gostam de nós. Então, daquela pessoa, eu já sei que eu não posso esperar nada. Aquela pessoa pode, de fato, em algum momento me decepcionar, me trair minha confiança. Mas você não espera a traição de uma pessoa que está ao seu lado, que comunga de uma vida com você. E a traição que eu digo, ela pode acontecer de diversas formas. Não é só uma questão de uma terceira pessoa na relação, mas isso pode acontecer na questão financeira, isso pode acontecer na questão de uma mentira, isso pode acontecer diante de uma situação onde você faz alguns combinados com aquela pessoa e depois você, por algum motivo, resolve não cumprir aquilo e você gera no outro, então, esse sentimento, né, de total desamparo, de total abandono, porque aquela pessoa está se sentindo traída. E isso, então, envolve términos, porque tem pessoas que conseguem se reorganizar dentro da relação e seguem adiante, mas, em alguns casos, isso não é possível. E esse término, ele é um término mais difícil, porque envolve um momento de ruptura ali, de crise, de brigas. Então, para quem termina, muitas vezes isso vai gerar sentimentos de culpa, de inadequação. Para quem é deixado, o sentimento de fato é de abandono, de tristeza maior. Então, é muito relativo também a maneira como esse luto vai acontecer. E aí são casos e casos, né? Ô, Gabi, existe alguma incidência? Não sei se você percebe isso no consultório. Eu tenho certeza que eu e a Clícia, assim, quem termina, né, vem a sensação de culpa e muitas vezes atrelado a um Estocolmo. Então, eu me sinto responsável por aquela pessoa, eu estraguei a vida dela, eu causei uma depressão nessa pessoa, então eu só vou seguir em frente a hora que eu garantir que essa pessoa tá bem. Não quero o relacionamento afetivo, né? Mas eu vou ficar ali, né? Ah, você tá bem. E aí, como é que estão as coisas? Então, não tem uma ruptura de fato. Então, de um lado eu vejo esse tipo de postura e de outro, uma dificuldade muito grande com a rejeição. A pessoa se sente rejeitada, né? A gente precisa pontuar também a questão da responsabilidade afetiva, né? Então, uma pessoa que rompe um relacionamento, se ela tem uma dinâmica psíquica mais saudável, ela naturalmente ela vai trazer sentimentos dessa ordem, de responsabilidade com o outro, de culpa por ter saído desse relacionamento e deixado o outro numa condição ruim, questionamentos diante, assim, do que foi vivido. Mas, do outro lado, a pessoa, se ela também tem essa condição mais saudável, psiquicamente falando, ela vai conseguir elaborar esse término de uma forma melhor. Se essa pessoa ela tem uma ansiedade maior, se ela tem um apego maior, ela tende a sofrer mais. Se é uma pessoa que se sente rejeitada e é uma pessoa que acaba sendo mais evitativa, estou com raiva, eu não quero falar sobre isso não, o que ele fez, o que ela fez comigo não foi bom. Essa pessoa tende a reprimir mais as emoções e ela vai levar um tempo maior para elaborar isso ou ela vai prospectar isso nos relacionamentos futuros. Então, a gente precisa entender a estrutura psíquica, emocional desse paciente para, de fato, conduzir essa ajuda.
né? Pessoas mais equilibradas emocionalmente, elas tendem a evoluir num processo de elaboração com a perda, com o luto, com o término, de uma forma mais tranquila. E não que elas não estejam sofrendo, ou não que elas não amassem tanto quanto, mas a estrutura dela permite com que ela processe isso de uma forma mais adequada, assim, com uma constância mais equilibrada. Uma pessoa com uma ansiedade maior ou com uma instabilidade emocional maior, ela tende a sofrer mais. E não que o sentimento dela seja maior do que o do outro. Eles, de repente, sentem a mesma coisa um pelo outro. Mas a estrutura dessa pessoa, por ser mais fragilizada, gera um sofrimento maior no processo dessa elaboração. E as que são mais racionais, as que são mais fechadas, elas tendem a reprimir e a entrar num processo que é a primeira etapa da elaboração do luto, é a negação. Então, elas levam um tempo maior para reconhecerem a necessidade da ajuda ou para, de fato, se proporem a embarcarem numa jornada de autoconhecimento. Poxa, preciso rever algumas questões deste relacionamento antes de iniciar uma nova relação, que é um grande ponto, né? Entrarmos em relacionamentos, isso é uma pergunta constante no consultório. Eu estou saindo de uma relação, independente desse relacionamento ter terminado de forma tranquila, amigável, ou de ter sido turbulento, eu já quero engatar num novo relacionamento. Essa busca ou esse desejo, ele também nos diz muito sobre essa dificuldade de elaborar, primeiramente, aquilo que foi vivido, porque ninguém sai como entrou. Não. Né? Nós saímos aprendendo muitas coisas, nós saímos diante de uma evolução pessoal, interna. E enxergarmos também essa construção, quando eu digo que relacionamento é uma construção interna. Então, o que era do outro e o que o outro levou embora com ele, o que é meu e o que fica comigo, e de que forma, então, eu consigo olhar, organizar tudo isso internamente para estar... É um reset, assim, né? Eu consigo dar uma reorganizada para começar, eu zero esse placar, para começar uma nova história. Então, esse também é um ponto importante, né? Geralmente vão para dois extremos, né? A gente percebe aquelas pessoas que terminam um relacionamento e já vai iniciando o outro, essa sequência, ou vai para outro extremo, né? Pessoas que evitam se relacionar. Isso. E aí, esse é um grande ponto também, né? Então, quais são as maiores características dessas pessoas? Elas acabam mergulhando nas tarefas do dia a dia delas. Então, assim, agora sou eu, por mim mesmo, eu vou me colocar em primeiro lugar, sim. Precisamos aprender a nos colocarmos em primeiro lugar, precisamos de um tempo para nos olharmos, precisamos organizar a nossa vida, a nossa rotina, os nossos prazeres, os nossos hobbies. Tudo isso é muito saudável num término, até para que você retome essa relação com a sua identidade pessoal. Mas isso também pode ser uma fuga quando isso acontece de uma forma muito intensa. Nossa, agora essa pessoa sumiu. Essa pessoa agora só trabalha, ou essa pessoa mudou tudo. Mudou os ambientes que ela frequenta, mudou a forma como ela acessa as pessoas. Então, isso também pode mascarar aí uma dificuldade grande de lidar com esse processo da ruptura. E falando sobre esse processo da ruptura, que comportamentos que você observa no dia a dia que não contribui para esse término de relacionamento, que prejudica, né? Teoricamente, que comportamentos, que atitudes não ter após o término de um relacionamento? Isso é um pouco relativo, porque a gente
vai falar de fases da vida diferentes, né? Então, quando eu estou lidando com um jovem, adolescente que está vivendo isso, as características de comportamento se manifestam de uma determinada maneira, na fase adulta, numa fase onde as pessoas são mais velhas, então, assim, já estão num outro momento de vida. Isso vai aparecendo de formas diferentes, mas, sem dúvida alguma, o que não contribui, né? É o contato constante, porque é necessário que esse distanciamento aconteça, por mais doloroso que seja, porque é nesse distanciamento que você vai conseguir se reorganizar internamente. Então, hoje, com as redes sociais, com esse acesso digital, essa é uma pergunta clássica no consultório. Eu devo parar de seguir? Eu devo bloquear? Eu devo evitar os lugares que essa pessoa está? Porque nós temos um grupo de amigos que são em comum. Sim. A gente chama isso de fuga geográfica, né? A gente precisa. Às vezes, no término da relação, isso pode ser combinado. Então, olha, agora é importante que a gente consiga se dar esse tempo. É importante que você preserve a sua individualidade, a sua privacidade, a sua intimidade, eu preserve a minha, porque é aquilo que os olhos não vê, o coração não sente, é verdade. É verdade. Né? A gente precisa desse distanciamento. Isso nos ajuda, inclusive, a lidarmos com essa abstinência que a ausência do outro nos gera. Eu sinto falta da pessoa, eu sinto falta do contato físico, de saber o que a pessoa está fazendo. E aí eu quero terminar a relação de uma maneira que, se foi amigável esse término, a gente vai seguir juntos, ali interagindo, e isso vai dificultar o processo da elaboração. Mas isso pode ser temporário também. Então, nossa, vamos nos dar esse tempo e depois, gradativamente, conforme a gente vai se sentindo mais saudável, conforme a gente vai entendendo que isso está sendo superado, ou conforme a gente vai reconhecendo que não existe mais a romantização de que podemos voltar a ser um casal, né? Esse retorno gradativo ele pode acontecer, mas respondendo à tua pergunta, Clécia, o primeiro ponto é o distanciamento, e é algo que as pessoas têm muita dificuldade. Então, é uma armadilha, porque elas acabam fazendo esse movimento de quero saber o que a pessoa está fazendo, eu quero saber com quem essa pessoa está. Viram stalkers, né? Quero ver quem está seguindo, quero ver quem está seguindo de volta, quero ver as curtidas, e isso, obviamente, que fica ali, né, gerando um sofrimento psíquico. E o que vai se misturando com, de fato, os motivos que levaram esse término a acontecer, com esses sentimentos, com essas reações da abstinência. Então, eu começo a sentir falta e eu começo a misturar. Eu acho que eu ainda amo. Eu acho que essa pessoa é tudo na minha vida. E, na verdade, não. É só uma questão de falta de espaço, para que vocês consigam reconhecer, né, o que não estava bom, o porquê terminou, porquê essa relação acabou. Sobre relacionamentos, hoje ouve-se muito dizerem, vamos dar um tempo no relacionamento, né? E sobre isso, qual que é a sua percepção? Que tempo é esse? Então, isso diz muita coisa, né? Sim. É um casal que, de fato, se juntou dentro daquela composição de que se misturaram tanto que eles estão sentindo falta dessa individualidade, da presença dessa identidade, né, individual. Esse tempo é porque já tem algumas coisas que estão incompatíveis na relação e estão sendo difíceis de serem administradas, e aí, para que a gente não corra o risco de ficar ali mergulhado no conflito, a gente prefere então esse distanciamento. Então, é muito particular, assim, a gente precisa entender o que essa pessoa traz com esse desejo, né? Eu quero um tempo, mas que tempo é esse?
É complicado, eu vejo muitos casais que terminam o relacionamento, né? E enquanto tá nessa confusão aí, qual é o meu papel agora, né? Porque é uma desabituação, na verdade. Sim. Então, aí fica um mandando mensagem pro outro: oi, como é que você tá? Você tá bem? Então, eu acho isso muito complicado, porque eu escuto em consultório assim, mas ele me falou que a gente pode ser amigo. Assim, pode até ser, mas não agora. Agora vocês são ex. Isso. Né? E neste primeiro momento, entender que é um processo de ruptura, de separação, que vai te colocar naquele lugar de vazio, de dor, mas que ele é necessário. Eu digo que é como mergulhar numa piscina e bater o pé lá no fundo dela e conseguir subir. E aí, a hora que você retorna com mais clareza, né? Do que de fato dá para continuar sendo ou não. Então, agora, depois da gente conseguir elaborar essa ruptura, esse término, estarmos distantes, é possível voltarmos a frequentar os mesmos lugares, é possível estarmos conversando dentro de uma relação amigável, até mesmo quando isso envolve um casamento de muitos anos com filhos. Poxa, como assim? Né? Os filhos me perguntam isso no consultório. E agora? A minha família acabou? Não. A sua família não acabou. O relacionamento dos seus pais chegou ao fim nessa relação conjugal, mas eles continuam sendo seus pais e essa família continua existindo, mas numa configuração diferente. Mudou o mapa, né? Mudou o formato. E esses pais, num processo de ruptura, eles ainda assim, por mais que eles tenham que dividir as questões dos filhos, da guarda, das despesas, das responsabilidades com os filhos, ainda assim é importante que eles se distanciem na questão pessoal, homem e mulher, enfim, Sim, né, sim. casal, é importante que haja esse distanciamento. Eu sei coisas sobre a minha ex-esposa, sobre o meu ex-marido, que se referem à rotina dos filhos, à relação familiar. Mas questões da individualidade, elas precisam de um tempo para serem reorganizadas, para elas serem reconstruídas. E aí sim, com o tempo é possível, e é muito possível. Tem famílias onde os pais se casam novamente, iniciam novos relacionamentos, e esse casal interage, né? Então, essa mãe, esse pai, mesmo acompanhados, se relacionam juntos no mesmo ambiente que os filhos estão, porque isso é um desafio que eu sempre digo também, né? O dia que você tem um filho, o seu filho não vai poder ter um replay de determinados momentos da vida dele. Então, sim, é uma formatura que é uma formatura. É um casamento que, de repente, vai ser um casamento. É uma festa de aniversário que vai acontecer ali, naquela data, naquele momento. É uma comemoração na escola. Então, como é importante também essa dissociação do que nós fomos enquanto casal e do que é possível nós mantermos como pais, né? Que é uma construção diferente. Nos tornamos parceiros na relação com a família, com a educação, com a presença dos filhos, né? Mas é um você desafio. acha que existe, vocês, né, que vocês acham? Eu acho que tem que existir a necessidade de um processo de retorno ao self, né? Então, se eu não faço esse retorno, se eu não me reconheço, Sim. eu não consigo, é o bater o pé no fundo da piscina, né? Eu retorno, eu vou pro vazio, eu me reconheço diante da nova configuração e de tudo que eu vivi, para depois ir para a vida. Mas se eu não tenho esse retorno, se eu não volto para minha célulazinha tronco,
eu não consigo me reconstruir. Sim. Né? Mesmo porque a gente precisa considerar que infelizmente, mas é fato, grande parte dos relacionamentos quando terminam, eles carregam muitas mágoas, eles carregam muitas decepções. Isso envolve muitos sentimentos destrutivos que impedem muitas vezes que seja possível manter ainda assim uma proximidade com o ex, né? Então a gente precisa respeitar esse tempo para digerir tudo isso, para de fato entrar em contato com si mesmo e entender o quanto tem coisas que são ou não possíveis. As pessoas se comparam muito, né? Tem sempre aquele ideal do que seria um término melhor, como é que nós poderíamos conduzir isso de uma forma que haja menos sofrimento, e não é possível mensurar isso. Esse é um outro ponto, é muito importante que as pessoas reconheçam que elas só devem se comparar a elas mesmas. Como eu lidei com isso num relacionamento anterior, como em outras fases da minha vida, essa questão de lidar com frustrações, com perdas, isso se manifestou, isso chegou para mim, e como hoje eu me vejo diante dessas experiências anteriores. Agora, se comparar a outras pessoas, isso só gera frustração, baixa autoestima, porque você sempre vai se sentir inadequado, abaixo, né, Sim. da média, da régua. Então, Sim. esse também é um outro ponto importante, né? É algo individual, cada um sente de uma forma, cada um sente numa intensidade. O tempo de cada um, ele vai ser algo muito, muito singular. Nossa, eu vivenciei um luto onde eu levei 5 anos para conseguir elaborar aquela perda. Não, eu levei 5 semanas, eu levei 5 meses. E quem é que está mais saudável aí? Não, isso não é o ponto, né? A questão é reconhecermos esse tempo interno, que eu acho que já é importante engatar nessa outra questão, né? O tempo ajuda. Isso Ajuda. é importante. Ajuda. O tempo ajuda, né? Esse é um grande fator essencial para tudo nas nossas vidas e que é um grande desafio na psicologia contemporânea. Como trabalharmos esse tempo interno se o nosso tempo externo ele acontece na velocidade da internet, do mundo digital. Sim. Então, lidarmos com jovens adultos que chegaram numa era digital, onde tudo que eu necessito, eu teclo ali na tela do meu celular, eu acesso rapidamente pela internet, hoje com a inteligência artificial, então, nossa, eu consigo respostas para tudo. Mas aí a gente esquece de olhar para algo que é muito necessário, que é o meu tempo interno. E o meu tempo interno, ele nunca vai acompanhar a velocidade desse tempo externo, dessa realidade que nós estamos hoje na sociedade inseridos. E aí vem uma grande frustração. Poxa, eu já deveria ser bom o suficiente para lidar com essas questões emocionais, porque afinal de contas eu sou muito bom em lidar com outras coisas na minha vida que dependem, né, dessa praticidade do acesso virtual, digital, e não é assim, né? O tempo interno ele vai exigir um esforço maior, um processo que vai levar mais tempo para acontecer. E uma pessoa com mais maturidade ou que veio da era analógica e migrou para digital, essa é uma pessoa que ela tem mais recursos. Agora, os jovens é um grande desafio. Eles não enxergam esse tempo interno. Eles não conseguem mensurar isso. Isso para eles é extremamente desconhecido.
E aí é onde a gente vê a preocupação grande dos pais com esses rompantes. Nossa, mas meu filho está muito triste. Então, isso significa que ele pode perder a vontade de viver. Isso significa que ele possa fazer algo com a própria vida, contra ele mesmo. E que preocupação é essa? É uma preocupação que vem dessa incapacidade, né? Dessa falta de acesso a esse mundo interno. E aí, assim, eu sempre fujo do roteiro. E aí me ocorreu uma dúvida aqui. Então, assim, claro que para cada escolha, várias renúncias, né? E aí o que eu tenho visto em consultório e na vida, enfim, é essa coisa de... Na dúvida do que escolher, eu sou tudo. Então, eu não sou hétero, homo, bi, tri, tetra. Eu sou tudo, né? Então, será que isso não tem a ver também com essa questão de... Eu olho para isso como luto também. Se eu entender que eu vou me relacionar com aquela pessoa, se eu vou ser hétero ou homo, não importa... Eu tô negando o meu relacionamento com outras pessoas. Entendeu mais ou menos para onde eu tô indo, meninas? Se eu escolho ser hétero, eu não vou me relacionar. Eu, Luciana, se eu sou hétero, eu não vou me relacionar com mulher. Certo? Então, existe um luto pela escolha de eu tô aqui me relacionando só com homens. Existe isso, Gabi, ou é viagem da minha cabeça? O que vocês pensam a respeito? Eu com minhas perguntas polêmicas. Então, eu vejo hoje um movimento muito saudável até nesse sentido, sabe? As pessoas estão se permitindo amar mais, se entregar mais, se relacionarem diante daquilo que desperta algo bom nelas. Então, eu vejo não como algo intencional até, sabe? Ou como fuga, como você está pontuando. Isso me frustrou, então agora eu não quero mais isso. Isso. Eu vou tentar de outra forma. Não, eu vejo que, assim, as pessoas estão se abrindo para viverem, para embarcarem em novas experiências. Isso é bom. Isso é muito Não bom. é um rótulo. Não, isso é muito bom, né? É muito bom elas se permitirem também saírem desses lugares, né? Que são tão familiares, são tão conhecidos, são tão seguros, mas que de repente nunca fizeram com que elas de fato se sentissem tão felizes ou tão bem com elas mesmas. Você vê isso como uma... Elas estão se apropriando do que elas querem, como um autoconhecimento. É um caminho de autoconhecimento e não o oposto. De liberdade. Vejo isso mais como um movimento de liberdade, né? Ok. Sim, nós viemos a esse mundo como seres humanos para amar e sermos amados. Essa é a nossa natureza, né? E, por exemplo, indo por essa linha, quando, por exemplo, a gente falando de cultura, né? Relacionamento envolve muito a questão da cultura do povo. Então, o Brasil predominantemente monogâmico, teoricamente, né? Mas nós percebemos um aumento de relacionamentos abertos. Isso também teria a ver com essa questão da liberdade, na sua percepção? Então, por exemplo, casais que em algum momento um deles decide abrir. Como você percebe isso? Eu percebo que isso precisa acontecer, então essa é uma pauta muito importante em consultório, isso precisa acontecer mediante a esse processo de autoconhecimento, né? Porque isso envolve muitos acordos e as pessoas se surpreendem, porque quando elas falam assim... Poxa, eu não quero sair desse relacionamento, eu estou com essa pessoa há X tempo. Mas agora a gente está sentindo essa vontade de explorar outras coisas ou viver essa relação de uma forma diferente, num outro formato. Ok, mas isso ainda assim vai exigir
reconhecer o limite de cada um, porque nem sempre o querer é poder. Tem coisas que eu quero, mas que eu não consigo. E que eu só vou saber quando de fato eu vivenciar. Eu gostaria de abrir o meu relacionamento, mas será que eu vou conseguir viver isso de uma forma saudável? Então, o autoconhecimento, ele entra aí. Quais são os meus limites? Quais são as crenças que eu carrego que envolvem julgamentos, que envolvem críticas sobre mim e sobre o outro? Como é que é essa relação do apego? Porque enquanto eu estou no controle, estou fazendo coisas que eu sei exatamente separar do que é importante ou do que não é, eu conduzo super bem, mas eu não sei como é que o outro vai conduzir isso. Então, é onde entram os acordos na relação. E acordos que envolvem essa liberdade assistida. Então, tem casais que abrir relacionamento significa terem um dia livre para sair com os amigos. Nossa, a gente abriu o nosso relacionamento. Não necessariamente a gente vai se relacionar com alguém, mas a gente está abrindo a relação para essa individualidade, que é muito saudável, que é o que a gente estava conversando agora há pouco. Né? É extremamente saudável essa relação estar aberta para... Eu vou viajar com um amigo, eu vou viajar com uma amiga, mas ainda assim isso não interfere na composição monogâmica. Não, agora a gente vai para o outro lado, onde de fato esse relacionamento deixa de ser monogâmico. Tem casais que deixam de viver a monogamia desde que eles vivam isso juntos. Então, isso é um padrão muito frequente das relações abertas, casais que querem viver isso juntos. Então, eles se associam a algumas comunidades, então isso acontece muito em comunidades de swing, por exemplo. Né? Eu estou ali com o meu parceiro, com a minha parceira, nós vivemos experiências juntas, mas aquilo que é vivido ali fica ali. Não sai dali. Então, a gente vive momentos onde entra algo diferente, mas depois a gente retoma a nossa vida no dia a dia como sempre foi. Tem casais que optam por uma relação aberta, onde eu não quero saber com quem você vai se relacionar, você também não precisa saber com quem eu vou me relacionar. E o combinado é assim, daqui para fora, cada um vive a sua relação, né, extraconjugal. Isso não é uma traição, mas se trocar mensagem, aí já é uma traição. Mas se trocar contato telefônico, aí já é uma traição. Então, num relacionamento aberto, também envolvem muitos acordos e muitos limites. E isso não é algo que dá para a gente pegar como pronto e falar, agora a gente encaixa isso para todas as pessoas que desejam viver essa relação. Não funciona assim. Então, tem pessoas que quando começam ou já entram numa relação propondo que a relação seja aberta, é importantíssimo que esse diálogo claro, aberto, franco, do que eu suporto, do que o outro suporta, do que para mim é invasivo demais ou que para mim caracteriza uma traição, é algo que precisa ser muito conversado. Então, tudo primeiramente é colocado na mesa. E aí é onde as concessões, os acordos, os limites vão sendo impostos. E depois disso a gente começa a tentar viver isso. E aí está tudo organizado? Não, porque aí nas primeiras experiências vem a necessidade de novos ajustes. Mas também é muito comum as pessoas até darem um passo para isso como uma tentativa de salvar a relação e entenderem que isso ultrapassa valores pessoais, princípios morais, e essa pessoa, uma das partes, né, acaba se sentindo muito violado, muito desconfortável e regride no combinado e às vezes a relação ela é alinhada e é possível retomada onde era, né, para que eles sigam juntos, mas muitas vezes isso envolve uma ruptura. Então é importante os sinais em qualquer relacionamento, seja aberto, seja monogâmico, seja uma relação que
principalmente na fase jovem, é muito falada, a gente só está ficando sério, ainda não é namoro, né? Independente do formato dessas relações, é fundamental que a gente sempre esteja atento o quanto aquilo que nós estamos vivendo está coerente com a maneira que nós funcionamos internamente. Né? Como nós lidamos com as nossas emoções, como nós estamos enxergando essa relação diante das nossas expectativas. É muito comum no término de um relacionamento as pessoas ficarem fixadas apenas naquela lembrança seletiva do que foi bom. E aí a pessoa fica idealizada. Nossa, mas aquele meu ex, aquela minha ex era tudo para mim. Nossa, eu perdi aquela pessoa era maravilhosa. E não, você só está apegado a lembranças que de fato foram boas na relação. Mas houveram coisas que foram difíceis, que foram ruins e que justificam, inclusive, o término. Mas também é difícil, muitas vezes, no processo inicial do luto, a pessoa conseguir desconstruir essa imagem idealizada do outro, principalmente se ela não queria o término, né? E, por exemplo, uma das maiores dificuldades, não só dos casais, eu falo da humanidade, a comunicação. Como que um casal ele pode melhorar a comunicação dele, né? Que orientações ou dicas que você daria para a melhora dessa comunicação? Tudo começa na comunicação, de fato, né? Iniciar um relacionamento envolve muito diálogo. E o diálogo, ele vai passando por fases na relação. Quando eu estou conhecendo alguém, essa troca ela precisa acontecer de uma forma que a gente se conheça melhor. Então, quem é o outro? Porque muitas vezes, quando a gente entra num relacionamento, a gente entra só se olhando. O que eu estou sentindo, o que eu estou querendo, o que aquela pessoa está despertando em mim. E esse é um grande problema, porque aí tudo é sobre mim. E a pessoa do outro lado também está vivendo isso. Então, nossa, como essa pessoa mexe comigo, eu estou encantado com essa pessoa. E acaba tendo essa dificuldade, então, de uma troca, de um diálogo onde a gente se proponha a se conhecer melhor. Então, a dica é sempre estabelecer uma relação de comunicação onde eu abra esse espaço para ouvir o outro. Checar o meu pensamento. E ter essa curiosidade. Como você funciona, como você pensa, quais são os pontos, né, que são comuns diante das coisas que a gente gosta, diante das coisas que a gente curte, o que a gente almeja, né, enquanto vida futura, porque esse é uma grande questão. Eu estou diante de um primeiro encontro onde a pessoa já está me dizendo que assim, olha, eu estou em busca de alguém para me relacionar, mas eu não quero namorar, que isso é o que mais acontece hoje em dia. Para falar a verdade, essa é a grande queixa no consultório. Poxa, com os aplicativos de relacionamento, a gente acaba conhecendo as pessoas, aí você marca para sair, para jantar, para bater um papo, e a pessoa já vem de cara assim, olha, eu quero te conhecer, mas eu não quero namorar. E hoje a mulherada tá enlouquecida. Todo mundo quer namorar, quer casar, eu não quero. Ali é o momento de você parar e falar, ok, eu comungo disso, eu também não quero isso para mim. Então, é um grande potencial estar com essa pessoa. Mas se não é o que de fato eu busco, ali já é um sinal de alerta, de que, opa, isso pode ser uma grande armadilha, porque é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito bacana, envolvente, que de repente vai me despertar várias sensações boas, mas que já lá no primeiro encontro tinha me dito que não queria nada sério. Aí a gente volta para aquela questão que você falou há um tempinho agora, né? Há pouco tempo atrás, na questão da expectativa daquilo que eu quero. Então, assim, essa pessoa não quer agora porque ela não me conhece. Porque se ela tiver a oportunidade de me conhecer melhor, ela vai se apaixonar. E, de repente, ela vai mudar o jeito dela de pensar. E aí, aquele relacionamento que até então, aquela pessoa julgava que não queria nada sério, comigo pode ser diferente.
é uma grande armadilha, aonde você constrói uma ideia de que você é capaz de mudar a perspectiva do outro, de redirecionar o interesse do outro. Gabriela, mas essas coisas acontecem? Acontecem. Mas a gente precisa entender que realmente foi sorte. Porque São as exceções, São são as exceções. regras, né? porque em via de regra, não. O que acontece é a gente, de fato, desde o início, tá muito atento numa comunicação clara, onde a gente esteja aberto muito mais a ouvir, a assimilar o que a pessoa está dizendo. Porque no processo do luto, da separação, quando você vai na linha do tempo, retrocedendo, né? Porque esse é o processo, você vai voltando e você vai voltando. E o que eu mais escuto no setting terapêutico, nossa, isso já era algo lá do início da relação. Como eu não percebi. Como eu não percebi, ou como eu não me importei, eu não valorizei. Ou não, eu lembro que eu até pensei, sabe o que eu pensei? Que eu poderia mudar essa pessoa. Que eu poderia, com a convivência, fazer essa pessoa ser diferente. Então, é importante, na comunicação, que esse diálogo aconteça numa via de mão dupla, mas onde a escuta ela esteja muito ali presente. E uma escuta que faça sentido com aquilo que eu estou em busca. Essa história de que somos incompatíveis, mas a convivência vai nos ajudar. Balela. Essa história de que a pessoa não quer, mas eu quero, e eu vou convencer a pessoa, e eu vou fazer essa pessoa se apaixonar por mim, porque também tem esse lado da relação, né? Assim, onde a graça é a conquista, e a conquista, quanto mais difícil ou mais impossível parecer, mais intrigante fica, mais eu ativo o meu sistema de recompensa no cérebro, porque afinal de contas aquela pessoa não queria nada comigo. E quando ela demonstra um interesse por mim, nossa, eu recebo uma descarga elétrica no cérebro, né, de dopamina, e isso envolve um campo de sistema de recompensa, onde eu então acho que aquilo vai ser extremamente desafiador e positivo para mim, mas qual é o preço que você vai pagar por isso? Porque você está entrando num relacionamento que pode te desgastar demais, que pode te gerar sofrimento a médio e longo prazo, que pode te frustrar a cada momento que essa pessoa não ativar o seu sistema de recompensa. E aí é onde a gente entende que são relacionamentos que podem caminhar de uma forma mais patológica. E aí, Gabi, se você pudesse resumir em uma frase, um recado para quem está vendo a gente, que está vivendo esse processo de luto no relacionamento, que quer se reconstruir, que recado você daria? Primeiro que toda vez que as pessoas saem de um relacionamento, é importante você se fazer essa pergunta: o que eu estou levando de tudo isso que eu vivi como aprendizado, como questões necessárias para que eu possa me olhar de uma forma diferente, para que eu possa me ver diante do que eu vivi antes e do que eu estou vivendo agora, né, depois dessa relação. Então, o primeiro ponto fundamental é essa busca pelo entendimento do que eu trago de positivo, porque é natural. Num primeiro momento, é natural que o olhar fique só para aquilo que eu estou perdendo, para aquilo que eu estou sentindo enquanto sofrimento, enquanto dor, mas não, tem muito mais do que isso, né? Quem é você hoje, depois de passar por tudo isso? O que esse relacionamento te ensinou? O que você aprendeu diante dessa experiência? E um segundo ponto é que o relacionamento termina.
O relacionamento acaba, mas isso não significa que você acabe junto, que você deixe de existir junto. Acabou um relacionamento, mas está nascendo uma nova versão sua. Você está diante de uma nova fase de vida, onde muitas coisas estão por vir, porque essa é a graça da vida. A vida está sempre em movimento, a vida está sempre nos surpreendendo. E a gente precisa, de fato, né, acreditar que muitas vezes algumas coisas se encerram, alguns ciclos se fecham, para que algo em mim surja de novo, né? A sua nova versão, o seu novo eu, porque certamente não somos os mesmos, né? Perfeito. Maravilha. Gabi, é uma honra estar aqui com você. Foi maravilhosa a entrevista, com certeza acrescentou demais, tanto na nossa vida, Muito rico. né? Digamos que vai ser apenas parte 1, né? Queremos você aqui novamente. Vocês são incríveis. Obrigada pelo carinho, pela receptividade. E a gente trouxe um presentinho pra você. Porque quem vem aqui se torna uma família. Que lindo! Nossa, que linda! Obrigada, meninas. Vai para minha mesa do consultório. Que linda! Vai para lá. Que honra, assim. Muito, muito feliz de estar aqui com vocês. E Um nós momento com muito você. especial mesmo. E obrigada pelo convite. A gente que agradece. Seja sempre bem-vinda. E conta um pouquinho onde que o pessoal pode encontrar lá as suas redes sociais, o seu contato. Ah, bacana. A minha rede social é gabriela.neuropsi. Eu atendo na Zona Norte, em São Paulo, na Brasleme, ali na clínica, o nome da clínica é Sani Corpus. É o espaço onde eu trabalho, onde eu atendo, junto com uma equipe maravilhosa, multidisciplinar também, com outros profissionais. Eu estou há 25 anos sentada na minha poltrona, praticando o trabalho clínico e realizo toda uma parte de avaliação, né? Num primeiro momento, quando esse paciente chega, ele passa por uma avaliação neuropsicológica, onde é feito todo esse mapeamento de como ele está, de como ele funciona, de quais são, de fato, né, as necessidades desse paciente, tanto nos aspectos que envolvem alterações neurocognitivas, pacientes que chegam com quadros de ansiedade, de depressão, que chegam com queixas de sono, de alteração do sono, ou de atenção, de memória, e esses pacientes passam por essa avaliação neuropsicológica para que eu consiga, de fato, entender o que envolve a parte neurocognitiva do cérebro e chama psicológico do outro lado, porque a avaliação também foca nas escalas de personalidade, de humor, de comportamento, onde é possível também mapear esses traços do paciente e direcioná-lo para um melhor tratamento. Então, se o processo é a psicoterapia, é o acompanhamento psicológico, isso é feito mediante um bom diagnóstico, uma boa avaliação. Muitas vezes, nesse processo, esse paciente precisa não só do suporte com a psicoterapia, mas com o acompanhamento médico, e ele também é direcionado, ele também é conduzido ao psiquiatra, quando necessário. E é assim que eu trabalho, né? Dando esse suporte aos pacientes. Que bom, maravilhoso. Só temos a agradecer mais uma vez. Você é brilhante, Gabi. Obrigada. E para você aí de casa, vai estar aqui na descrição os dados da Gabi, tá bom? Se você gostou do conteúdo, compartilhe para aquela pessoa que você sabe que está naquele relacionamento, que está sofrendo, que não está bem. Vamos ajudar a divulgar conhecimento e conhecimento com qualidade. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.